Bom, gente, vamos fazer aqui um xadrez sobre a política de São Paulo, as eleições para 2026 no estado de São Paulo. Então, gente, primeiro deixa eu dar os créditos antes de tudo. Quem usa muito a expressão xadrez é o jornalista Luiz Nassif, que eu admiro muito, acompanho inclusive, e o Luiz Nassif ele usa muito a expressão xadrez, né? E faz sentido, faz total sentido. O xadrez envolve maneiras de pensar, estratégias, né? Ver o movimento do oponente para pensar no seu próprio movimento. E ele fez aí há algum tempo um xadrez sobre a sucessão para 2026 ao governo de São Paulo, né? E eu concordo com ele, mas eu vou botar a minha visão, e aí vocês já sabem que a minha visão é uma visão que está de acordo com a dele, né? O grande ponto de questão aí na eleição de São Paulo é se o governador Tarcísio de Freitas ele vai tentar a reeleição em São Paulo ou se ele vai ser candidato a presidente da República. Esse é um ponto que vai influenciar todo o xadrez do jogo político em São Paulo em 2026. Porque, veja bem, como diria meu amigo Edmilson lá da Dataprev, veja bem, né? Se o Tarcísio sair para disputar a presidência, né? Aí o Geraldo Alckmin ele tem que ser candidato a governador e ele se elege candidato a governador. Então, isso pode ser muito bom para nós, né? Ter um dos nossos, né? Sim, porque o Geraldo Alckmin sempre foi dos nossos, tá? Depois eu explico isso. Até foi injusto no passado com o governador Geraldo Alckmin, né? Mas eu explico isso depois, né? Então, o Geraldo Alckmin pode concorrer ao governo de São Paulo, pode se eleger novamente o governador de São Paulo, e lá na disputa presidencial, quem sabe se o Tarcísio de Freitas não toma um fumo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a gente recupera o governo de São Paulo, né? E continua com a presidência da República. Veja bem, eu já gravei um vídeo sobre isso. Eu acho que o grande adversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presidente não é o Tarcísio de Freitas, se ele for candidato, mas sim a Michele Bolsonaro. Aí é que eu tenho mais receio, tá? Agora, gente, e se o Tarcísio de Freitas ele resolver concorrer à reeleição lá em São Paulo e não for candidato a presidente da República? Aí, sem sombras de dúvida, ele vai se reeleger, né? E eu não estou elogiando isso não, tá, gente? Eu acho o Tarcísio de Freitas um cara absolutamente lamentável. Absolutamente lamentável, né? Um sujeito que a polícia dele está matando à torta e à direita, e ele diz que não adianta a Liga da Justiça, não adianta a ONU, não adianta a raio que o parta, ele vai continuar fazendo o que ele faz, né? Então, ele é um homem civilizado por fora e um bolsonarista por dentro. Mas então eu não tenho a mínima simpatia por ele, não gostaria que ele se reelegesse, mas é inegável que se ele for candidato a governador de São Paulo, ele vai se reeleger. E aí a questão é se a gente mesmo assim lança o Geraldo Alckmin a candidato a governador ou não, né? Porque lançar o Geraldo Alckmin, ele teria a possibilidade, né? Teríamos a possibilidade de fazer mais votos e tornar a derrota para Tarcísio de Freitas um pouco mais honrosa, né? E também poderia ser que o Alckmin conseguisse puxar votos tanto para a Câmara dos Deputados federais, principalmente, e também um pouco para o Senado. Então, ou o Geraldo Alckmin ele vai para a candidatura a governador de São Paulo para ganhar se o Tarcísio de Freitas não estiver na disputa, ou ele vai no sacrifício se o Tarcísio de Freitas tentar a reeleição lá em São Paulo, né? Ou não vai, né? Aí é uma decisão dele, né? E sim, eu fui muito injusto com o Geraldo Alckmin lá atrás. O que acontece é que lá em São Paulo, há um tempo atrás, houve uma polarização odienta entre o PT e o PSDB, o que empurrou o PSDB em São Paulo para a direita, né? E aí, eu, como sou de esquerda, eu teci várias críticas ao Geraldo Alckmin, etc. Só que ele não é de direita.
ele é de esquerda, sempre foi de esquerda, né? E por que eu afirmo isso? Porque ele era discípulo do Mário Covas, né? Ele era vice-governador do Mário Covas. Quando o Mário Covas veio a falecer, ele herdou o cargo de governador e depois se reelegeu governador. E então, ele era um homem do Mário Covas, de extrema confiança do Mário Covas. E vamos falar sério, gente. Alguém aqui considera que o Mário Covas era de direita? Mário Covas, um dos grandes homens desse país, exilado da ditadura militar, né? Homem que sempre teve discurso progressista. Não, Mário Covas era de esquerda. E o Geraldo Alckmin era discípulo de Mário Covas, portanto, homem de esquerda também. Ele foi empurrado para a direita pela polarização do PSDB e do PT em São Paulo, que nem existe mais, né? E aí, quando o João Dória toma conta do PSDB lá em São Paulo, traindo o próprio Geraldo Alckmin, né? Aí ele vem para o PSB e, portanto, ali ele está em casa, né? Não venham, por gentileza, comparar Geraldo Alckmin com o Tarcísio de Freitas. Não dá nem para comparar, tá? Gente, muito obrigado pela atenção, obrigado a todas, obrigado a todos, obrigado a todos. Eu sou Luiz Felipe Chateaubriand e, por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.